Olá, sejam bem-vindos novamente. O vídeo de hoje iremos abordar um tema extremamente comum e, ao mesmo tempo, desmistificar a ideia de que o urologista é só para homens. Hoje nós vamos falar sobre infecção urinária. Para vocês terem ideia sobre a importância do tema, no pronto atendimento, estima-se que 20 a 50% dos antibióticos prescritos, eles são desnecessários ou imprecisos, ou seja, na maioria das vezes nós tratamos muitas doenças como infecção urinária e tratamos a infecção urinária de forma inadequada. A infecção urinária é muito mais comum entre as mulheres, e a principal explicação para isso é a própria anatomia feminina. A uretra feminina é mais curta do que a dos homens, tem de 3 a 5 centímetros e está localizada imediatamente acima da vagina. O meato uretral, que é o orifício por onde entra na uretra, ele está localizado logo acima do introito vaginal, e toda essa região ela tem naturalmente a presença de bactérias na sua superfície. Portanto, aumenta-se o risco dessas bactérias penetrarem na uretra e acabarem causando infecção urinária. Estima-se que 50% das mulheres vão ter um ou mais episódios de infecção urinária ao longo da vida, e uma em cada 3 mulheres terão o primeiro episódio de infecção urinária até os 24 anos de idade. A infecção urinária ela se apresenta com alguns sintomas, como ardência para urinar, aumento da vontade de ir ao banheiro e sensação de que a bexiga não esvaziou completamente. Em algumas situações um pouco mais graves, pode associar-se à presença de sangue na urina, dor lombar ou até febre. As 3 principais condições que fazem um diagnóstico diferencial com infecção urinária são a bacteriúria assintomática, que é a presença exclusiva de bactéria na urina na ausência de sintomas, a vulvovaginite, que é a infecção e inflamação do introito vaginal, e a bexiga hiperativa, que é uma condição em que a bexiga ela contrai antes do tempo. A bacteriúria assintomática é a presença simples de bactéria na urina por meio de exame. É muito comum no pronto atendimento, em pacientes sondados ou mais idosos, nós fazemos exames de urina desnecessários e, eventualmente, nesses exames, ocorrer o surgimento de bactérias. Se esse paciente ele não tem sintomas, nós temos o que chamamos de bacteriúria assintomática. A bacteriúria assintomática ela só deve ser tratada em 2 situações, ou na gestante, por aumentar o risco de parto prematuro, ou em pacientes que vão ser submetidos a cirurgias urológicas. A vulvovaginite também é caracterizada por ardência urinar, como ocorre uma inflamação e infecção do introito da vagina, muito próximo à uretra, quando a urina cai em contato com a vagina, ocorre também essa ardência, mas outros sintomas são comuns, como presença de corrimento transvaginal ou dor durante as relações sexuais, por isso que é importante também o acompanhamento ginecológico anual. Uma outra condição é a bexiga hiperativa, principalmente em pacientes idosos, diabéticos, portadores de doenças neurológicas ou homens que têm uma próstata aumentada durante muito tempo, a bexiga torna-se uma bexiga doente, ela começa a contrair antes do tempo. Então, ao invés de armazenar de 350 a 500 ml, ela começa a contrair com menos volume. Isso faz com que o paciente vá várias vezes ao banheiro ao longo do dia ou acorde à noite para urinar. Se o paciente tiver o que chamamos de polaciúria, que é o aumento da frequência urinária, na ausência de ardência, de sangramento ou de febre, nós podemos estar diante de uma bexiga hiperativa. O diagnóstico da infecção urinária ele é feito com base nos sintomas e sinais que as pessoas apresentam, além de alguns exames laboratoriais, como o exame de urina e o exame de sangue. Existe um exame que conseguimos detectar a presença de bactéria na urina e testar os antibióticos que são eficazes contra essa bactéria. É o que chamamos de urocultura. Apesar de os principais guidelines não orientarem o uso de urocultura de forma sistemática, eu costumo solicitar a urocultura antes do início do antibiótico. Isso porque, se aquele antibiótico não fizer efeito, nós podemos identificar o tipo de bactéria e modificar o antibiótico para ser mais eficaz no tratamento. O tratamento de infecção urinária não complicada, ou seja, infecção urinária principalmente em mulheres não gestantes, hoje ele é mais simples, ele é feito com antibiótico de curta duração, que dura até 3, 5 dias, havendo também antibióticos em dose única. Naqueles casos de infecção urinária em gestante ou infecção urinária em homens, pode ser necessário o uso de antibiótico por mais tempo, de 7 a 14 dias. Outra condição muito importante é a chamada infecção urinária de repetição, que é caracterizada como 3 ou mais episódios de infecção nos últimos 12 meses ou 2 ou mais episódios de infecção nos últimos 6 meses. Os principais fatores de risco de infecção urinária de repetição dependem muito da idade de surgimento da infecção. Naquelas mulheres jovens, antes da menopausa, os principais fatores de risco incluem aqueles hábitos sexuais, como a vida sexual ativa, novos parceiros sexuais, uso de espermicida. Também existem como fatores de risco a baixa ingesta de água. Já entre aquelas mulheres idosas após a menopausa, os principais fatores de risco associados à infecção urinária de repetição são uma história de infecção urinária na infância, presença de incontinência urinária,
Vaginite atrófica após a menopausa, com a queda do hormônio feminino do estrogênio, ocorre uma diminuição da camada de células da vagina e da uretra, o que aumenta o risco dessas bactérias causarem infecção urinária. Presença de cistocele, de bexiga baixa, ou alguma disfuncionalização da bexiga, uma bexiga doente, com uma bexiga hiperativa, uma bexiga que não funciona direito, ou aqueles pacientes que precisam ser sondados crônicos ou fazem cateterismo intermitente. A investigação de infecção urinária de repetição não requer muitos exames adicionais. Em mulheres jovens, abaixo de 40 e 50 anos, só o exame de sangue e o exame de urina, com a cultura e identificação da bactéria, são suficientes. Já em mulheres idosas, acima de 40 e 50 anos, faz-se necessário a realização de exames de imagem, como tomografia ou ultrassonografia, para evidenciar outras alterações, como tumores genitais, como presença de cálculo ou outras anormalidades. O tratamento da infecção urinária de repetição compreende três aspectos. Primeiro, o controle dos fatores de risco que eu citei anteriormente, mudanças higienodietéticas e hábitos comportamentais, e, por fim, o uso de profilaxia com medicamentos, seja com antibióticos ou não. Entre as mudanças comportamentais, nós orientamos as mulheres a ingerirem mais água, a realizar uma higienização da região íntima após as relações sexuais, como urinar logo após o ato sexual. Após as evacuações, é importante que a mulher utilize o papel higiênico ou o lenço umedecido da frente para trás, para não fazer com que a bactéria presente no ânus acabe caindo na vagina ou no introito vaginal. Nós desaconselhamos o uso de ducha higiênica, onde a pressão da água pode favorecer a entrada de bactéria dentro da bexiga. E nós desaconselhamos também o uso de roupas íntimas muito apertadas. Entre a profilaxia medicamentosa, ou seja, aquelas medicações que auxiliam na infecção urinária de repetição, nós temos, entre as mulheres idosas após a menopausa, o uso de hormônio tópico, como o promestreno e estriol tópico. Nós temos também o extrato bacteriano imunoativo, chamado AM89, cujo nome farmacológico é o Urovaxon. Ele consiste, em sua composição, no extrato de fragmentos de 18 cepas de Escherichia coli, que são as bactérias mais comumente associadas à infecção urinária. O uso de probióticos como lactobacilos ou o uso de cranberry não são bem estabelecidos na literatura e os resultados de estudos são bem controversos. Na minha prática clínica, eu não os utilizo. Por fim, nós temos o uso de antibiótico preventivo nos casos de infecção de repetição. Podemos usar o antibiótico logo após o ato sexual, naqueles casos em que a relação sexual está diretamente relacionada à infecção, ou uso de baixas doses em uso contínuo, onde utilizamos o antibiótico diário por 3 a 6 meses em doses menores. A prescrição do antibiótico é um ato médico e o seu uso deve ser acompanhado por um médico de confiança para evitarmos complicações e tratamentos incorretos. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer sugestão é só deixar o link abaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.